A vida cristã, ela precisa se desenvolver. O apóstolo Pedro, aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ele exorta os irmãos a crescer na graça e no conhecimento. Quando aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, quando o ser humano ele tem uma experiência real e genuína de novo nascimento, ele deve entender que essa nova natureza deve buscar um desenvolvimento cada vez mais íntimo, mais profundo, mais sensível, um relacionamento mais maduro com Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que têm muitos anos de vida cristã e ela está anã no seu conhecimento, na sua fé, no seu desenvolvimento espiritual, na sua estatura, facilmente é enganada por falsos profetas. Essa pessoa, apesar de ter muitos anos de vida cristã, ela facilmente é levada por falsas doutrinas, falsas inspirações, e essa pessoa ela vive patinando, não é, na sua vida espiritual. Eu quero mostrar para os irmãos que a palavra de Deus ela tem para nós toda a instrução, toda a orientação que um novo convertido, que uma pessoa que já está há um bom tempo na vida cristã, os mais adultos na vida cristã, o norte, a orientação, precisamos sempre crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ninguém pode dizer, olha, eu já cheguei a um nível que eu não preciso mais estudar a palavra, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais me desenvolver na minha vida cristã, porque cheguei a uma estatura ideal. Isso é um engano, irmãos. Agora, meus irmãos, uma coisa muito importante na vida cristã, que faz parte desse crescimento, é o autoexame. É muito difícil o ser humano ele querer fazer o autoexame, não é? É mais cômodo, é mais fácil olhar para o erro dos nossos irmãos, o erro dos nossos semelhantes e dizermos, olha, aquela pessoa está cometendo esse pecado, aquela pessoa ela está cometendo esse determinado erro. Mas quando a Bíblia nos exorta a olharmos para nós mesmos e a enfrentarmos um autoexame de uma maneira séria, imparcial e inteiramente submissa à vontade de Deus, aí, irmãos, muitas pessoas elas nem pensam em fazer isso. Para que os irmãos tenham uma ideia, a palavra de Deus ela nos diz, irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, diz assim, olha: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem é o pai da mentira, irmãos? O pai da mentira é o diabo. Mas acredite, há pessoas, há pastores, que dizem que muitas das vezes é importante, é necessário mentir. Eles dizem que esse tipo de mentira é simplesmente ocultar a verdade, para evitar uma consequência pior, para evitar algo desastroso. Então uma pessoa, ela chega a pensar que a mentira é necessária para evitar um mal maior. Bom, o que diz aqui a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, versículo 9? Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que nós não devemos mentir. Primeiro, quem mente é o diabo. Quem é o pai da mentira é o diabo. E o apóstolo Paulo, corroborando aquilo que o Senhor Jesus disse, lá em João, ele fala aqui, olha, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então a mentira é do velho homem. E o velho homem, ele está ansioso pelo pecado. Lá em Gálatas, no capítulo 5, a função da velha natureza é cobiçar contra o espírito e, em contrapartida, o espírito cobiça contra a velha natureza. Agora, irmãos, para uma pessoa que acredita
que mentir não é pecado quando essa mentira ela se faz necessária, e mostramos aqui pela palavra de Deus que a mentira é do diabo e que nós não devemos mentir, porque mentir é um fruto, né? É uma obra da velha natureza. Como então vamos fazer uma autoanálise? Como vamos fazer um autoexame, irmãos, quando temos dificuldade de confrontarmos a nós mesmos? Veja o que diz aqui no Salmo 139, versículo 23 e 24, olha o que diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o salmista Davi, ele humildemente diz para Deus: Senhor, tu conhece o meu coração, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ver ainda no Salmo 19, aqui a partir do versículo 12, que diz assim, olha: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então o salmista, irmãos, salmista Davi, ele diz aqui, olha, quem pode entender os próprios erros? É muito difícil a pessoa ela reconhecer os seus erros e os seus defeitos, né? Agora ele diz aqui, olha, expurga-me tu dos que me são ocultos. Aqueles que nós conhecemos, aqueles que já são mais fáceis de detectar e que estão bem patentes aos nossos olhos, mas é aqueles que nos são ocultos, aqueles que estão ocultos à nossa razão, ocultos aos nossos sentimentos, ocultos ao nosso conhecimento. E a pessoa ela pratica aquele ato diariamente, travando a sua vida espiritual, travando o seu relacionamento com Deus, prejudicando o seu relacionamento, quem sabe, conjugal, o seu relacionamento com as pessoas e com ela mesma. Mas ela diz todos os dias: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas é necessário que você identifique aquilo que está travando a sua vida espiritual. Quem sabe uma mentira legalizada, não é? Aquele que diz: olha, eu estou mentindo, mas apenas estou ocultando a verdade para evitar um problema maior. Nada justifica o pecado, nada justifica a transgressão, nada justifica, irmãos, a desobediência. Olha o quão perigoso é o pecado. Aqui em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, diz assim, olha: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, versículo 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação, como no dia da tentação do deserto. Veja o versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o que o pecado ele faz? O pecado ele endurece o coração. E um coração endurecido, esse coração ele é insensível à voz do Espírito. Por isso uma pessoa pode chegar ao ponto de dizer que fazer uso da mentira é um mal necessário, porque ele está simplesmente ocultando a verdade. E eu estou colocando aqui a mentira como um exemplo, mas se colocássemos aqui uma relação de pecados, não é? De coisas que entristecem a Deus, colocaríamos adultério, prostituição, roubar no peso e tantas outras coisas, irmãos. Eu estou apenas colocando aqui a mentira apenas como um exemplo, tá? Então o pecado ele endurece o coração. O salmista ele pede para que Deus ele venha sondar seu coração e venha expurgá-lo dos pecados ocultos. Ele diz: quem pode entender os próprios erros? Um coração endurecido, uma pessoa que ela está
maltratando a sua esposa ou a esposa maltratando o seu marido, é um exemplo só que eu estou dando, e ela acha que aquela prática é uma prática correta, uma pessoa que ela anda dando mau testemunho, ela anda sendo desonesta nas suas transações comerciais, aquela pessoa que rouba no peso, aquela pessoa que ela tropeça nas suas palavras, ela usa de palavras de baixo escalão e ainda procura justificar, dizendo que isso é normal. Há pessoas, irmãos, que elas estão passando por situações espirituais embaraçosas e essas coisas que elas cometem já não se podem mais esconder. Mas e aquelas que estão ocultas? Como disse o salmista Davi, expurga-me daqueles que me são ocultos. Convencer o homem do pecado, convencer um cristão, um lavado e remido no sangue do Cordeiro, de que ele precisa fazer um autoexame, e esse momento de autoexame é necessário que ele peça o auxílio da pessoa mais importante para a sua caminhada cristã, a pessoa do Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, nos diz que o Espírito Santo ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer, ela quer dizer convencer por meio de provas condenatórias. O Espírito Santo, ele convence o homem. Só ele é capaz de convencer o homem por meio de provas condenatórias. Aqui no capítulo 14, no versículo 26, diz assim, olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar, é aquele que vai nos instruir, é aquele que vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina. Então, quando nós nos relacionamos com as Escrituras e estamos dispostos a obedecer à palavra de Deus, todas as vezes, irmão, quando nós estamos meditando na palavra, quando estamos estudando a palavra de Deus, nós devemos observar as ordenanças do Senhor e fazemos o autoexame. Esse autoexame não é só na oração, aquela oração que você faz de joelho, aquele momento lá na reunião com os irmãos, é principalmente no seu momento de devocional com Deus, quando você está meditando na palavra. Por isso que eu digo para os irmãos, não é só ler, irmãos. Há pessoas que leem superficialmente a palavra. Há pessoas que pegam a Bíblia, lê um capítulo, um versículo e acham que aquilo ali é o suficiente para a sua vida cristã. A Bíblia não é um livro simplesmente para leitura. A Bíblia é um livro para a sua meditação, para a sua instrução e para o seu crescimento espiritual. Grava isso no seu coração. Então, quando você estiver meditando nas Escrituras, esteja atento às instruções que o Espírito Santo está dando na sua palavra, para o seu coração. E ali tenha a humildade de reconhecer, Senhor, eu não estou fazendo isso. Senhor, eu não estou agindo dessa forma. Senhor, eu não estou aplicando isso à minha vida cristã. E o Espírito Santo ele vai convencendo o seu coração por meio de prova condenatória, quer dizer, ele através das Escrituras ele vai te mostrar aonde você tem falhado, aonde você tem prevaricado, aonde você tem negligenciado. E o Espírito Santo começa a te exortar, a te ensinar, a te mostrar pela palavra, através da observância da sua palavra, dos seus conselhos, você vai obter um crescimento espiritual. É ser podado, irmão. A palavra do Senhor nos diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, estamos aqui nele, no versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quando nós começamos a nos desenvolver na nossa vida espiritual, nós começamos a ser o que, irmãos? Limpos pela poda. Olha o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é que nos limpa.
Não existe outra maneira de nós começarmos a ser lavados, de sermos limpos, de sermos podados, que não seja pela palavra de Deus. Os meus conceitos, os seus conceitos, eles não chegam nem perto daquilo que Deus exige de nós. Mas quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando recebemos uma nova natureza, quando passamos a nos relacionar com as Escrituras e pedimos ao Espírito Santo que Ele venha nos convencer dos nossos erros, que Ele venha nos limpar pela Sua palavra. E o Espírito Santo ele começa a trabalhar, ele começa, irmãos, a fazer uma obra no nosso coração, uma obra de regeneração. É aquilo que se fala de levar crescimento espiritual para todo cristão. Não é você subir no monte, não é você participando de campanhas, não é você fazendo qualquer outra coisa que não seja única e exclusivamente se relacionar com as Escrituras. Aplicar a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus ao seu coração. Você começar a se submeter às ordenanças da palavra de Deus e fazer da palavra de Deus a sua companheira diária. A palavra de Deus como sua única bússola, como sua única regra de fé e prática. E nesse processo, irmãos, em que o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração, ele vai nos podando, nos limpando, nós precisamos também praticar o que diz aqui na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor Jesus, Ele é através do apóstolo João, ele diz aqui, olha, se confessarmos, é necessário a confissão. Confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e Ele não só perdoa, como Ele nos purifica de toda injustiça. O perdão, irmãos, a purificação, ela se dá no momento em que eu começo a meditar nas Escrituras, a me relacionar com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai me convencendo, o Espírito Santo vai me ensinando a sua palavra, ele vai trazendo luz ao meu entendimento e mostrando para mim como que se caminha de maneira agradável a Deus. E eu começo a observar os pontos em que eu tenho tropeçado, em que eu tenho caído. Eu vou lá e confesso a Deus, Senhor, me perdoa. Eu tenho cometido esses erros, peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me purifique, que o Senhor me lave com o precioso sangue de Jesus, que o Senhor me dê um coração transformado e que eu seja livre, Senhor, do peso desse pecado. Irmãos, lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Uma das definições para virtude quer dizer excelência moral. O pai da mentira é o diabo, aquele que conduz o cristão à queda é a velha natureza. Essa velha natureza ela se compraz em desagradar a Deus, ela não tem nada a ver com a nova natureza e ela deseja o pecado. Um coração endurecido pelo pecado é um coração insensível que não reconhece os seus erros e muitas das vezes ele quer legalizar o erro, como esse fato que eu contei para os irmãos, de uma pessoa dizer, um cristão muito antigo, né? Ele dizer que mentir nem sempre é pecado, quando mentir é simplesmente só ocultar a verdade para evitar uma consequência maior. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo e que a mentira é característica, é hábito da velha natureza. Portanto, irmão, faça da palavra de Deus a sua única bússola. Confesse os seus pecados. Peça a Deus, Senhor, examine o meu coração. Talvez você está carregando uma mágoa, uma angústia, uma depressão. Talvez você seja uma pessoa atuante na obra, mas tem os seus momentos de profunda tristeza,
de profunda decepção com você mesmo, sentimentos que você não consegue nem entender, porque são sentimentos, pecados ocultos, razões ocultas ao seu entendimento. E quem é que vai poder trazer isso à sua memória? Quem é que vai lembrar a você, mostrar a você aquilo que está oculto? E Davi disse: expurga-me dos que me são ocultos, purifica-me dos que me são ocultos, Senhor. Faça esse exercício na sua vida cristã. Quando você for meditar na palavra, comece a meditar, não só ler. Comece a orar enquanto você está lendo. Senhor, me ensina a tua palavra. Senhor, por que eu estou com essa angústia? Por que eu estou, Senhor, com essa depressão? Senhor, por que a minha vida conjugal é uma vida atribulada? Por que, Senhor, a minha vida espiritual é uma vida travada? Por que, Senhor, apesar de eu ir à igreja, apesar de eu ser um pregador de rua, apesar, Senhor, de eu aparentemente fazer tudo correto, mas eu sinto, Senhor, eu sinto uma opressão no meu coração. Já entreguei minha vida a Cristo, mas tenho uma vida espiritual, Senhor, fracassada. E com certeza, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, ele vai revelar você, ele vai mostrar para você aonde é que você está tropeçando. E muitas das vezes você vai ver, bom, eu achava que isso era normal, aprendi que isso era normal, durante tantos anos da minha vida pratiquei isso como algo normal, mas saiba, aquilo que o Espírito Santo vier te convencer é por meio de prova condenatória. Você precisa se arrepender especificamente daquele pecado, pedir o perdão, pedir a purificação. Que uma das definições, irmãos, para perdão é perdão da dívida. Não há mais cobrança. O fardo do pecado, ele é tirado dos seus ombros. E o fardo do pecado, ele muitas das vezes ele se traduz numa profunda angústia, numa profunda depressão, que você não consegue explicar, que você não tem explicação. Talvez toma até remédio, talvez faz uso de tantas coisas, não é? Procura estar em ambientes de muita agitação, procura amizades, procura redes sociais, procura ocupação, até mesmo na obra. E você diz, mas a angústia volta, a tristeza está lá dentro, a opressão está no meu coração e eu não encontro libertação. Por quê? Porque há a falta da confissão, há a falta de detectar o que é que está travando a sua vida espiritual. E aí, no momento em que você confessa, no momento em que você se abre diante do Senhor, se derrama diante do Senhor, o que é que ele faz? Ele perdoa e ele purifica. E para concluir, irmãos, eu quero deixar aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, a vida cristã, ela é feita de uma vida diária de confissão, de relacionamento com o Senhor. Quando a presença de Deus ela vem ao nosso coração, ela traz refrigério. Pecados não confessados são pecados que endurecem o coração. A palavra de Deus nos diz que se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque o pecado ele endurece o coração. E quando essas práticas pecaminosas, sejam elas quais forem, elas começam a se tornar um hábito na vida de um cristão, ele vai endurecendo o coração, ele vai se tornando cada vez mais insensível, mais distante de um relacionamento íntimo com Deus, e esse cristão ele fica sofrendo as consequências do ato pecaminoso. O pecado, ele tem seus efeitos colaterais. Há muitos cristãos que estão vivendo uma vida de derrota, fracassados, porque não cultivam o seu relacionamento com Deus.
Nem tudo que é angústia é consequência do pecado. As lutas da vida, elas tendem a trabalhar para trazer angústia ao coração do cristão. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas no seu relacionamento com Deus, na sua vida íntima com Deus, o cristão ele deve obter o refrigério para a sua alma. A arma que ele tem é viver uma vida íntegra com Deus, uma vida de confissão, de relacionamento com Deus. Cultivar diariamente esse relacionamento para que ele não venha a ser uma presa fácil do sistema opressor. E o pecado que tão de perto nos rodeia, irmãos, está aí, buscando a qualquer momento uma oportunidade para fazer um cristão tropeçar. Portanto, vigie, invista no seu relacionamento com Deus e pratique a confissão do seu pecado diante do Senhor. Pratique, não tenha medo de confessar para Deus, porque Ele conhece o nosso coração. E Deus, conhecendo o nosso coração, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos libertar. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.